Eu agora vou conversar com o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, já foi prefeito de Campo Formoso, ele, o pai, a irmã, o irmão dele foi deputado também, uma liderança importante no nosso estado, Adolfo Menezes. Adolfo, bom dia, é um prazer conversar com você. Como é que você vai? Você teve Covid, já está bem, meu amigo? Bom dia, Mário. O prazer é meu falar com você aí depois de um certo tempo. Eu fui acometido também dessa terrível doença, né? Mas graças a Deus eu já tinha tomado as 2 doses da vacina Coronavac. Infelizmente, eu vi na imprensa ontem, tem milhares de pessoas ainda aqui na Bahia e no Brasil que não estão retornando para tomar a segunda dose. Ainda aproveito o seu programa para contribuir com as autoridades da saúde, para que essas pessoas se dirijam aos órgãos de saúde para se vacinar, para ficar completamente imunizado. Então, graças a Deus, os sintomas que eu tive foram leves. A gente não fica com tanto medo, né? Porque essa doença traiçoeira, a gente vê atletas, às vezes, de 30 e poucos anos, 20 e pouco, perderam a vida. Às vezes vê pessoas de 80, 90 anos não ter problema nenhum. Então, a loteria. Então, eu mesmo fiquei mais tranquilo, porque já tinha tomado as 2 doses, e ouvindo os cientistas que a gente acredita, a área médica, eles sempre disseram que, apesar de ser uma doença nova, quem tomou as 2 doses, dificilmente o quadro agravaria a ponto de você precisar ser entubado. Então, graças a Deus, eu passei bem, com alguns sintomas. Minha esposa também teve, uns sintomas mais severos um pouco, mas não precisamos ir para o hospital. Adolfo, o que você está achando do que está acontecendo no Brasil? Esse negócio de Covaxin, a demora na compra da Pfizer, da Janssen, de outras vacinas, o boicote do presidente Bolsonaro, a vacina, a Coronavac, porque foi João Dória quem assumiu a frente disso. E além de todo o negacionismo dele, você sabe, você deve saber que você sabe muita coisa, que a repercussão na imprensa internacional daquele ato dele de tirar a máscara de uma criança, rapaz, aquilo passou como uma crueldade extraordinária. Mas eu queria ouvir, era você, Adolfo, por favor. Mário, eu sei alguma coisa mais longe dessa enciclopédia que é Mário Kertz, então você sabe muito mais que todos nós. Mas a gente fica triste, né, porque vê o nosso país, um país como o nosso, o Brasil, que tinha tudo para estar em outro patamar, e hoje a gente ser motivo de chacota, né, ser pária internacional, infelizmente, pelo presidente que nós temos. É claro que nós temos de respeitar. Ele foi escolhido no regime democrático, livremente, então temos de aguentar. Mas é surpreendente, cada dia ele se supera nos absurdos, agredindo a imprensa, dando demonstrações absurdas, né, ignorantes, para uma pessoa que é o líder maior da nação. Então, infelizmente, o que sai no noticiário internacional só são notícias desse tipo, que todo dia o nosso representante maior faz. Eu digo sempre que o Brasil não precisa inventar nada, basta a gente se espelhar em o que está sendo feito por países do primeiro mundo. Então, se eles fazem, eles não estão errados. Eu vejo o que é que foi feito na Inglaterra, nos próprios Estados Unidos, na Itália, Israel, em todos os países, né? O Brasil hoje, eu acho que é o único país do mundo onde o presidente nega a ciência, onde o presidente dá demonstrações diárias, né, de contra aqueles que passaram a vida inteira se dedicando à pesquisa, ao estudo e ao desenvolvimento dessas vacinas que foram descobertas aí em tempo recorde, né, da humanidade, né? Nunca uma vacina foi aprovada, no caso, depois de tantos estudos, aprovada em tão pouco tempo.
devido à gravidade dessa pandemia mundial, claro. E também hoje nós temos mecanismos que facilitavam. Então, infelizmente, é triste a gente ver essas ações do presidente e escândalo atrás do escândalo, né? Ele que entrou prometendo ser o paladino da moralidade, a gente vê agora um contrato que ia fazer. Nós não estamos falando de 1.700.000, que já é muito dinheiro, nós estamos falando de 1.700.000.000. Ele disse que não pode ter conhecimento de tudo que se passa nos ministérios. Eu concordo em parte. É claro que a máquina estatal é muito grande, mas contratos dessa natureza, ainda mais se tratando da pandemia, no caso das vacinas, com tanta confusão, não tinha o direito de ele dizer que não sabe. É uma compra de 1.700.000.000 e superfaturada, né? Você vê a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses no ano passado a R$10, a $10, pelo que a gente tem conhecimento, e o presidente desdenhou, como você falou, a Coronavac também, por o João Dória em São Paulo, governador de São Paulo. Está lá, o governo de São Paulo que detém o Butantan ligado ao governo de São Paulo, ele, por politicagem, também desdenhou, né? E criando problemas com o nosso parceiro hoje, um dos maiores, acredito, o segundo parceiro comercial do Brasil, que é a China. Né? O louco do Ernesto Araújo, o nosso, quer dizer, o dele, ministro das Relações Exteriores, graças a Deus já foi defenestrado, é o ministro do Meio Ambiente envolvido com madeireiros. Então é uma loucura total que o nosso país está passando. É vergonhoso, Mário. A gente fica muito triste, porque eu acredito que todos nós brasileiros gostaríamos do Brasil e tinha todas as condições de estar em outro patamar. Então é muito deprimente, é muito vergonhoso o que esse país está passando no momento. Estou conversando com Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Adolfo, Paulo Guedes, uma nova Maria Antonieta Tupiniquim, o que representa isso? Olha, eu mesmo acredito que muitos de nós brasileiros acreditamos no Paulo Guedes, um homem que veio do mercado logo no início do mandato, cheio de planos, né? Que ia mudar isso, que ia mudar aquilo, que a economia ia dar esse resultado logo no primeiro ano, e que nós vemos, estamos finalizando aí quase 3 anos, ele à frente do Ministério da Economia, do superministério, né? E foi juntado vários ministérios lá no início do seu mandato, no início do governo Bolsonaro, e o Brasil patinando, não sai do lugar. Então, infelizmente, o Paulo Guedes é uma Maria Antonieta aí, e continua com seu estilo fanfarrão, prometendo e não entregando. Então, para uma tristeza de todos os brasileiros. Eu adorei esse apelido dele. Maria Antonieta Tupiniquim, rapaz, é fantástica. Caiu aí. Você está ouvindo bem, Adolfo? Estou ouvindo aqui, infelizmente eu estou pelo celular, entrou outra ligação, mas sempre quando tem isso, acontece. Mas, Adolfo, agora, vamos para a política local. Próximo ano teremos eleições nacionais, é claro, e aqui na Bahia. A chapa majoritária tem 3 lugares, porque no próximo ano só tem um senador. E nós temos aí Otto, que vai deixar de ser senador, Rui, que vai deixar de ser governador. Será que ele sairá do governo para ser candidato ao Senado? João Leão, vice-governador, e Jacques Wagner. Na sua visão, nas conversas que você tem com os deputados e com o governador, que eu sei que você conversa bem com ele, com todos os líderes políticos, como é que essa chapa do próximo ano aqui na Bahia poderia ser de união, de unidade, ninguém escapulir para o outro lado? Olha, Mário, você conhece muito bem a política nacional, a política da Bahia. Então, nós temos aí, como você falou, 3 vagas
e temos vários pretendentes, né? Temos o Otto, líder do nosso partido. Eu ajudei a fundar o PSD, idealizado pelo Kassab, né? Ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, mas que nasceu aqui na Bahia, por amizade do Kassab ao grande líder político, ao incansável trabalhador aí, Otto Alencar, que já foi tudo na Bahia, né? Governador mesmo interino, hoje senador, faz um grande trabalho lá na CPI, presidente da Assembleia, conselheiro, secretário de várias pastas, vice-governador. Temos aí o ex-governador Jacques Wagner, fez um grande trabalho nos 8 anos como governador, hoje também no Senado. E temos o governador Rui Costa, que dá um show de administração, é claro. Eu já conheci, tive a oportunidade de conhecer vários governadores, mas nunca vi um governador, sem desmerecer aos outros, a um governador como Rui Costa, né? Além de político, ele é técnico, detalhista, sabe de tudo. É verdade. É uma máquina para trabalhar, é incansável, não sei onde ele encontra tanta energia. E temos aí o João Leão, também um homem experimentado, né, que tem capacidade para exercer qualquer cargo aqui na Bahia. Temos aí senador, hoje deputado Lício da Mata, tem o meu amigo, que sempre está aí dando entrevista, Marcelo Nilo, mas nós só temos 3 vagas, então alguém vai ter de ceder. Eu acredito que são homens experimentados e mulheres, e na hora certa vão ver o que é melhor para a Bahia, para que esse projeto continue administrando aqui a Bahia, um projeto exitoso. É claro que falta tudo ainda na área da saúde, educação, infraestrutura, mas não pode se negar o grande trabalho que já foi feito nos 2 mandatos de Wagner e nesse 1,5 do grande governador Rui Costa. Então, acredito que na hora certa é natural que um estique a corda de um lado, de outro. Soube ontem, eu estou viajando pelo interior, aproveitando esses dias aí de São João, para dar uma visitada às minhas bases. Ainda estou no interior no momento. Nesse dia hoje de São Pedro, eu aproveito para pedir a São Pedro que nos proteja de tantos problemas que nós temos aí com esse governo federal. É bom. Mas eu acredito que na hora certa, soube que ontem o seu amigo e meu amigo particular, o senador Ângelo Coronel, defendeu aí uma chapa, claro. Pois é, eu disse, ele defendeu o Otto governador, sim. Eu também defendo. Agora, Mário, é do meu partido, é o meu líder, eu sou do PSD. Agora, sempre que eu tenho conversado com o Otto, e todas as semanas eu estou com ele me diz que fará o que for melhor para o grupo. Então, eu acredito que na hora certa, almocei com o governador a semana passada e perguntei a ele também se ele iria ficar até o final do governo ou sairia para ser candidato. Ele também me respondeu da mesma forma: Adolfo, eu farei o que for melhor para o nosso grupo. Então, a gente só vai saber para o ano. Eu acredito, claro, que com a entrada do presidente Lula, hoje aí as pesquisas mostram, na última pesquisa, ele deu o dobro aí de votos do Bolsonaro. Claro que na política, né, como se diz, muda muito. Temos ainda 1 ano e tanto para as eleições de 2022. Sendo o Lula candidato, é o que a gente vê. Não vejo um terceiro nome, né, um nome de centro aí, não vejo. Falaram aí no Huck, que eu acredito que já desistiu. Falaram no João Dória, eu acredito que já está fora. Tem o Ciro, que é preparadíssimo, mas infelizmente cria muito problema, não pode abrir a boca, que cria problema. Então, o que a gente vê é que nós vamos ter uma polarização novamente entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Então, acredito também, sendo o presidente Lula, existe aí uma vantagem para o senador Jacques Wagner, por ser do PT, né? Quando se faz as pesquisas que colocam o nome de Jacques Wagner, candidato de Rui governador, e do presidente Lula, ele já tem uma grande vantagem. Mas aí para o ano, se Deus quiser, todo mundo vai ter juízo para que a gente forme a chapa, né, e continue com esse projeto exitoso que governa a Bahia. Olha, eu estou conversando com o Adolfo Menezes
político experimentado, homem que sabe das coisas, conhece bem o interior, a capital, a política nacional. Adolfo, eu vi uma conversa aí, mas só conversa, de que Rui não mereceria ficar sem mandato, porque ele realmente se revelou não somente um grande administrador, como um político, como um líder, rapaz. Porque eu faço questão, você que me acompanha de vez em quando, Adolfo, de ressaltar que na fase inicial da pandemia, ele juntou-se com a ACM Neto, como agora com Bruno Reis, embora completamente ideologicamente afastados, politicamente afastados, tiveram uma eleição com candidatos diferentes, mas eles trabalharam juntos, que mostraram a capacidade de liderança de Rui Costa, como de ACM Neto e agora de Bruno. Então, a gente não ter Rui exercendo um papel importante durante 4 anos, eu pessoalmente acho um desperdício. E tem gente que advoga o seguinte, que a chapa seria Rui candidato ao Senado, João Leão se satisfaria o PP em ocupar interinamente o governo da Bahia e Wagner seria governador e Otto vice-governador. Você já ouviu alguma conversa sobre isso? Olha, é claro que eu não posso falar pelos outros, mas o que eu tenho ouvido, né, o senador Otto Alencar, ele já me disse por algumas vezes que não tem pretensão de voltar a ser vice-governador. Então, é claro que ele tem me dito ao mesmo tempo e com outras pessoas que fará o que for melhor para o projeto, para o grupo. É claro que seria essa composição, vamos dizer assim, ideal, mas a possibilidade eu acho muito difícil. Claro que não é impossível, né? Eu digo sempre, como você acabou de falar, que seria uma pena o governador ficar sem mandato, mas em outras conversas que eu tenho tido com ele, e aí o governador vai ficar até o final, vai ficar sem mandato, ele diz, Adolfo, eu farei o que for melhor para o grupo, o meu patrimônio, eu acredito que o patrimônio que eu construí, ele não vai embora em 2 anos, então o que ele quer que eu entendi, que 2 anos depois nós teremos novas eleições, né, 2024, aí nós teremos mais 2 vagas para senador, não é isso? 2024, 2026, será o tempo passado. Não, 2026. 2024 vai ser eleição, ele pode se candidatar municipal, a prefeito de Salvador, porque... É claro que ele está, como se diz popularmente, na sinuca de bico, né? Nenhum homem público gostaria de ficar sem mandato, ainda mais ele que tem aí uma aprovação muito grande, como nenhum outro governador, ainda mais no segundo mandato, que é muito difícil manter a aprovação recorde que ele tem, né? Ganhou as últimas eleições há 2 anos atrás, 2 anos e meio, com um percentual que nenhum governador na Bahia teve. Então seria uma pena. Eu digo, Mário, você que conhece muito bem os políticos, sabe, sem paixão, eu não sou do PT, eu sou do PSD, mas faço parte do grupo. Eu digo sempre que o governador Rui Costa, ele daria um grande presidente do Brasil. Claro que isso depende de muita coisa, claro que para governar você depende do Congresso, que tem todos aqueles interesses corporativos, individuais, que não é fácil governar esse país, mas o governador é um grande quadro político. A gente sabe que o PT do Sul prefere os candidatos de lá, de São Paulo, né, a presidência do partido, a direção está mais lá para São Paulo, eles têm uma certa, vamos dizer, restrição, é o que eu vejo, não sei porquê aqui no Nordeste, mas o Rui Costa seria um grande candidato a presidente do país pelo seu trabalho, pela sua capacidade de trabalho, pela sua visão de governo que ele tem. Então, eu admiro muito o governador Rui Costa, eu acredito que não só eu,
A população deu a demonstração nas últimas eleições e hoje, nas pesquisas que são feitas pelo seu percentual. Sem dúvida. Tem aí uma história também que Otto, rapaz, tá tendo um papel fantástico nesta CPI. Não é? Fora do pessoal da mesa que aparece mais, é o deputado, rapaz, é o senador que tem mais se destacado com intervenções perfeitas, não é? E botando o dedo na ferida. E hoje ele virou uma figura nacional também, né? Então, Adolfo, para o ano, muito trabalho para poder arrumar essa casa de um lado e do outro. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que a gente volte a conversar mais frequentemente, que eu preciso aprender muito de política com você, viu? Não venha com essa história, não, que você, rapaz, é um político que sabe das coisas, conhece, e eu quero aprender com você, viu? Mário, é até uma piada você queria aprender comigo, Mário. Você, a Bahia toda, lhe respeita e sabe do seu conhecimento em todas as áreas, né? Principalmente da política. Então, para encerrar, o prazer imenso é meu, Mário, falar em seu programa, né? E para encerrar, falar desse grande homem público, Otto Alencar, que eu digo, né? Diz que a inveja é ruim, mas às vezes quando eu converso com o Otto, assim, de uma forma descontraída, eu sinto um pouco de inveja porque ele tem uma cabeça fenomenal. Aí quando começa a falar, todos os assuntos ele sabe, né? A gente está vendo aí na CPI, mas quando ele começa a falar do Império Romano, o cara tem tudo na cabeça. Claro que não é só sobre a história, não. Ele tem uma cabeça fenomenal, uma inteligência muito grande, e o povo que não o conhecia do Brasil inteiro está vendo o seu desempenho na CPI. Mário, meu muito obrigado, que Deus proteja todos nós, que São Pedro proteja a Bahia, proteja o brasileiro, todos os brasileiros. Amém, Adolfo, um abração.